Juízes 3:31 diz assim: depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele liberou Israel. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom, Pai. O Senhor é um Deus, Pai, que não nos deixa faltar nada. E nós estamos aqui mais uma vez na Tua casa, diante da Tua presença, Senhor, para contemplar da Tua palavra e contemplar aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, colocamos os nossos corações diante de Ti, e estamos aqui nesse momento orando por alguém, Pai, que aqui não está, e te pedindo: Senhor, visita essa vida também, Pai. Traz do Teu refrigério, traz do Teu regozijo para louvor da Tua glória, assim como colocamos também a Isa, a Lana, a mãe, a avó, o Rani, o Mateus, o Lucas, Luiz, Alexandre, família Adriano, família Medina, família Rodrigues, Alexandra, Miranda, Pimentel, Fátima, Aron, Nélia, Maria José, e pela neta Gabriela, nós agradecemos que ela passou de ano. E Deus querido, pessoas que precisam de cura, libertação, pessoas que precisam, Pai, ser libertos da ansiedade. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, trabalha em cada vida dessa aqui relacionada para louvor da Tua glória. E nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa, Deus, trabalhar nas nossas vidas, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, nos abençoar nessa noite. Desde já, nós declaramos que só o Senhor é Rei aqui e repreendemos todo ladrão da palavra. E você que crê no nome de Jesus, diga amém e amém. Queridos, o versículo que nós lemos aqui, ele fala acerca de vários nomes. Em 4 linhas aqui distribuídas na minha Bíblia, nós temos 1, 2, 3 nomes aqui de homens colocados em prática diante dos nossos olhos. Naturalmente que esses nomes contidos aqui no livro de Juízes falam acerca de pessoas que foram instrumentos na mão de Deus. Pessoas essas que foram usadas tremendamente pelo mesmo Deus que você serve no dia de hoje, porque o Deus a quem nós servimos, que é digno de todo louvor e de toda adoração, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo para todo sempre. Ele é o Alfa, o Ômega, e Ele é aquele que esteve junto desses homens no livro de Juízes e te acompanha também nos dias de hoje, por onde quer que você vá e aonde quer que você esteja. Eu não sei se você serve a esse Deus, mas você que serve, diga amém aí no seu lugar, para que nós possamos saber aonde nós estamos. Porém, nesse livro de Juízes, ele vai retratando de maneira catalogada e paulatinamente a vida desses homens que aqui foram colocados em prática, sendo assim instrumento na mão de Deus. E quando nós visitamos esse livro, nós podemos perceber que existe quase que um comportamento cíclico do povo de Deus ali estabelecido. Você vai ver, lendo esse livro, que o povo de Deus, ele escolhe para si, ou melhor, pede para si um juiz. E trazendo aqui uma tradução, parafraseando, para que você possa entender assim de maneira mais didática, é como se fosse, entre aspas, um rei para aquele povo. E então, esse povo que ali está diante da presença de Deus, você vai vendo que o rei, ou o juiz, assim dizendo, ele é levantado. E aí o povo faz o que é mal perante os olhos do Senhor, e todo o povo de Deus vai preso. Diga misericórdia aí no seu lugar. Aí eles se arrependem e lembram que tem um Deus e retornam para Deus. E aí então eles são libertos do cativeiro onde eles estão. Dá um aleluia aí no seu lugar. E aí quando eles são libertos, depois de um tempo, eles voltam a fazer o que é mal perante os olhos do Senhor e mais uma vez vão presos. Diga misericórdia aí no seu lugar. Olhando para a história desse povo que está ali estabelecido, a gente olha com os nossos olhos depois da história ter sido escrita e vendo o comportamento daqueles homens, a gente fica se questionando como pode esse povo, esses homens que ali estão, viverem a vida dessa maneira, falando tipo o Chicó, que ele fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, fazendo coisas que agradam a Deus e coisa que desagrada a Deus.
coisas que agradam a Deus e coisas que desagradam a Deus. E olhando para a história, a gente se questiona, mas se nós pararmos para respirar um pouco e olharmos para nós mesmos, nós vamos ver que a nossa história não é muito diferente desse povo. Por quê, queridos? Pode ser que no dia de hoje você orou na sua casa quando você acordou, agradecendo a Deus que você estava acordando, que você estava saindo de casa, cheio do Espírito Santo de Deus, e aí você chegou no ponto de ônibus, o ônibus estava chegando ali um pouco adiantado, aí ele passou direto, aí você já pecou na sua mente. E aí você já fez o que era mal perante o Senhor. E aí dali a pouco você se arrependeu e fez o que era bom diante dos olhos do Senhor. E aí dali a pouco, quando você chegou no seu trabalho, que você saltou do ônibus, passou um carro por cima da poça, te deu aquele banho, e aí você já fez o que era mal perante o Senhor de novo. Aí você, meu Deus do céu, já excomunguei 2 pessoas hoje, e fez o que era bom perante os olhos do Senhor. Queridos, isso só é possível nós sermos como quase que um pêndulo debaixo da vontade de Deus, querido, porque a graça de Deus salvífica, ela se derrama sobre as nossas vidas. Porque imagine só, quando você ali de repente olhou para aquele motorista de ônibus e desejou o mal para ele, se descesse um raio e te fritasse ali naquela hora, você já tinha ficado pelo mesmo caminho mesmo. Mas você olhou para aquela situação, você se arrependeu, você pediu perdão a Deus, e aí Deus te perdoou mais uma vez. E então, quando nós olhamos para a história daquele povo que ali estava, quando a gente lê o livro de Juízes, a gente vê que a história daquele povo é muito semelhante à minha história. E eu não vou ficar sozinho nessa não, porque ela é muito semelhante à sua história também. Porque, afinal de contas, hoje de tarde você viu o Flamengo jogando, sim ou não? Sim. E aí foi para a cobrança de pênalti. Aí você foi vendo aqueles homens que ganham 1 milhão, 2 milhões por mês, indo bater o pênalti e fazendo o quê? Perdendo o pênalti. Aí você olhou e falou, não é possível. Não é possível, não. Eu aqui, do jeito que eu tô, gordo, barrigudo, se eu bato aquele pênalti, eu faço. E esse homem ganhando 2 milhões por mês. Aí você lembrou que era crente. E você falou, Senhor, me perdoa que eu estou excomungando esse homem. Vendo o jogo do Flamengo, imaginem todo o resto, querido. No nosso dia a dia, naquilo que nós enfrentamos na nossa vida, porque afinal de contas, você ainda está vivo e inserido nesse mundo e colocado aí todos os sabores e dissabores dessa terra, a tudo aquilo que a terra se apresenta. Então, querido, quando nós olhamos para o livro de Juízes, é como se nós estivéssemos olhando diante de um espelho e vendo que aqueles homens dependiam da graça de Deus, assim como aquele povo também dependia da graça de Deus, assim como eu dependo da graça de Deus e assim como você também depende dessa graça salvífica. Então, queridos, hoje você já foi um escravo dessa graça. Então, erga as suas mãos aos céus e agradeça a Deus por você não ter sido consumido, porque por mais que você seja santo, por mais que você leve uma vida de oração e por mais que você seja a 4ª pessoa da Trindade, você também carece da graça de Deus sobre a sua vida. Todos nós carecemos dessa graça. Todos nós ansiamos por essa graça. E se não fosse essa graça, nós aqui não estaríamos. Então, quando nós olhamos para esse livro de Juízes, nós havemos de perceber que tudo aquilo que é descrito, obviamente, que não na frieza das letras, porque pode ser que você não tenha se envolvido no mesmo tipo de situação, que como eu dizia aqui do domingo, por exemplo, acerca da vida de Sansão, você não tenha se envolvido nas mesmas situações que Sansão se envolveu. Porque Sansão, por exemplo, ele mexeu, por exemplo, num animal que estava morto. Naturalmente, que nós que aqui estamos, uma grande minoria, pode ser que algum dia nós tenhamos feito isso, mas a grande maioria assim não fez. Porém, se nós levarmos aquela situação
como sendo um pecado, nós havemos de entender que nós temos também esse tipo de situação sobre a nossa vida. E quando nós lemos esse texto que nós acabamos de visitar, nós olhamos que ele cita, por exemplo, Eude, Sangar, e que esse Sangar era filho de Anate. Veja bem, queridos, que aqui nós temos 3 nomes e em pouco tempo de texto, alguns homens são citados. Por quê, queridos? Esses homens que foram aqui citados foram homens que foram levantados, e aí você se lembra da figura ilustrativa que eu usei, e eu vou usá-la novamente. Esses homens que aqui estão foram usados como sendo reis ou juízes daquela nação ali estabelecida. Contudo, entenda bem que esses homens que foram levantados para serem colocados em prática nessa função dentro daquela sociedade ali estabelecida, eles tinham peculiaridades que iam contra conceitos sociais estabelecidos naquela época. Entenda bem que aquela população que ali estava, ela quando começou a vislumbrar os países que estavam ao seu redor, ela começou a ver a realidade daqueles países que ali estavam. E Deus tinha um desejo no coração dele. Que desejo era esse? Que a nação por ele escolhida o tivesse como sendo o rei daquela nação. Porém, a nação que fora escolhida por ele começou a olhar para o povo que estava ao seu redor e viu que todas as nações que estavam ao seu redor tinham reis. Então, aquele povo que fora escolhido por Deus, olha para Deus e fala: Deus, a gente quer ter um rei igual a todos esses países que nos cercam. E aqui, desde já, fica um recado do Espírito Santo de Deus para mim e para a sua vida, que é quando nós somos escolhidos por Deus, e você que é escolhido por Deus, diga glória aí no seu lugar, nós não devemos ficar olhando para aquilo que é dos outros. Porque de vez em quando nós ficamos olhando para aquilo que nos cerca, aquilo nos seduz. Aquela realidade que está ao nosso redor salta aos nossos olhos e a gente quer aquilo que não nos pertence. A gente quer aquilo que não faz parte do propósito ao qual Deus nos escolheu. E na nossa realidade, nos dias de hoje, é muito fácil a gente olhar ao nosso redor e ver que de repente a grama do vizinho é mais verde. E nós, não num sentimento de inveja, longe disso, mas nós queremos e tentamos alcançar aquilo que as pessoas têm, enquanto que aquilo que Deus tem para a nossa vida é muito maior do que aquilo que está ao nosso redor e pode nos oferecer. Porque entenda bem, se aquele povo tivesse ficado sossegado e falado assim: bom, Deus é que vai nos guiar, e não tivesse olhado para tudo que os cercava, não teria se metido nos apuros que aquele povo se meteu. Aquele povo, ele começa a olhar para aquilo que o cerca e começa a almejar aquilo que cerca. Trazendo para os dias de hoje, é como se nós quiséssemos colher louros daquilo que não nos cabe. Uma fama que não está reservada para nós, ou alguma coisa de repente que faz muito bem no meio social onde nós estamos inseridos, mas que não faz parte da nossa realidade. Eu não sei, por exemplo, eu posso falar da minha vida que não é fofoca, né, delegado? Eu, quando era mais novo, o delegado me apoiou, viu? Ele falou: isso aí, fala de você que aí não é problema. Eu, quando era mais novo, e isso faz pouquíssimo tempo, porque, né? O pessoal começava a sair. E o pessoal começava: vamos tomar uma cerveja. Já tomou uma cerveja? Diga aí. Já. E aí, o pessoal, a bem da verdade, é que ninguém gostava de cerveja. Porque de 50, tinham 2 que gostavam, o resto achava horrível. E eu era um dos que achava horrível. E aí você está ali no meio da galera, você está ali como nação eleita. Aí você vê todo mundo tomando cerveja. Aí você fala: pô, todo mundo está dando uma bicada nesse negócio. Eu vou tomar também. Aí você bebe e fala: nossa, horroroso.
Aí você fala, vou dar outra bicada para ver se eu me acostumo. Aí você, nossa, está piorando. Mas você acaba se forçando, porque você vê ao seu redor que as nações que ali estão se comportando daquela maneira. E você, para não ficar de fora, você se insere naquele negócio. Graças a Deus que eu tentei me forçar a gostar de cerveja, mas foi uma coisa que eu não gostei, meu povo. Eu juro que eu tentei, mas eu não consegui, cara. Não consegui. Era muito ruim. Foi livramento, né? Tem um pessoal que gostou, com o tempo foi gostando, mas não consegui. Porém, aquela nação que ali estava, olhava para o redor e começou a tentar gostar de cerveja e queria porque queria um rei. E aí Deus falou assim, tudo bem, já que vocês querem um rei, que assim seja feito, porém, vai ser de acordo com o meu querer, queridos. Porque entenda bem que Deus faz as coisas à maneira dele, do jeito dele, na hora dele, e como ele acha que as coisas podem sair melhor. Porque na verdade ele não só acha, como ele tem certeza. Porque a palavra nos garante que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aquele povo que ali estava inserido naquele momento, começa a ver os homens, as pessoas que Deus vai levantando. E o povo que ali está vendo, começa a não entender quais são os desígnios de Deus. Pode aí levantando a sua mão e dando glória, porque de repente você não tem entendido os desígnios de Deus sobre a sua vida, mas já que você resolveu pedir uma coisa para Deus, agora Deus vai fazer as coisas da maneira dele. Então aproveita e sacode seu irmão e fala para ele, olha, foi você que escolheu. Agora deixa Deus agir. Cara, eu fui ver o jogo comendo pipoca. Agora eu tô com uma sede, malandro. Caraca, cara. Uma dor de cotovelo, fora o resto, né? Eu tô ficando velho, não é possível, cara. Porque eu fui ver o jogo, eu dormi. Aí eu paro pra ver TV. Eu falei, vou ter que ficar comendo alguma coisa, senão eu vou dormir de novo. Aí fui comer pipoca, agora tô aqui com só o sangue. Não sei, pode ser. Ah, eu fiquei cansado de ver o jogo, de apanhar, né? Fiquei cansado de apanhar. O Vascaíno tá lá me olhando. É, Vascaíno, tudo bem? Calma que o relógio tá fazendo tic-tac, calma. Aí, o povo então, ele resolve pedir um rei para si. E aí então Deus resolve então atender a vontade do povo. Então ele vai começando a levantar homens para ser rei naquela época. Levanta Otoniel, levanta Eude, levanta Sangar, levanta Débora, levanta Gideão, levanta uma Sansão, uma série de pessoas. E quando o povo começa a ver aqueles homens sendo erguidos e colocados na situação de rei que eles foram colocados, o povo começa a questionar, mas você vai, Deus, não estou entendendo essa sua escolha. Porque você está escolhendo as pessoas aí que eu não estou entendendo o rumo dessa prosa. Por quê? Existiam conceitos relacionados naquela época que permeavam o coração daquele povo, mas que não permeavam o coração de Deus. Débora, por exemplo, ela jamais poderia ser juíza, porque o povo naquela época não levava a mulher muito a sério. Diga misericórdia aí no seu lugar. O povo então, quando vê Débora se colocando de pé como sendo juíza, o povo olha para aquela mulher que foi levantada e fica se questionando, como é que pode Deus usar uma mulher para reger a vida sobre nós? Queridos, entenda bem que Deus, Ele escolhe essas coisas mesmo para mostrar que Ele está no comando das situações. Deus, não diferente disso, escolheu a mim, escolheu a você para fazer a obra de Deus. E você leu aí que Deus escolheu Eude, por exemplo, no texto. Eude, queridos, era um homem canhoto, e canhoto naquela época também era considerado uma pessoa amaldiçoada. E entenda bem que Deus, quando escolhe, é porque Ele escolhe e Ele resolve fazer a obra. E se você olhar para o seu lado, você vai ver alguém que de repente Deus escolheu e que você no seu lugar pensa assim, como é que pode? Não é possível. Mas Deus escolheu também. Entenda que Sangar, que aqui está escrito, diz que ele era filho de Anate. Nós
não temos muitas informações de quem era esse homem Anate, porque ele aparece aqui e some. Mas, se eu olhar para o nome de Anate, compreenda bem que hoje em dia, por exemplo, as pessoas, quando aconteceu na minha família, alguém recebeu uma notícia, olha, seu filho vai nascer com determinado problema. Aí a pessoa vai lá na igreja de Jorge e fala assim, meu Deus do céu, se meu filho não nascer com esse problema, eu faço uma homenagem a você, o meu santo. Aí o filho vai e nasce direito. Como é que é o nome da criança que foi consagrada para São Jorge? Jorge. Anate era um nome de um deus pagão daquela época. Anate era como se ali alguém tivesse sido chamado de Baal, por exemplo. Vou dar o nome no meu filho de Baal. E ninguém dá o nome de Baal para um filho se não achar que Baal é coisa boa. Porque se você olhar na sociedade de hoje em dia, ninguém se chama Judas Iscariote. Você já conheceu algum Judas Iscariote? Não. Eu também nunca conheci. Você de repente nunca conheceu por aí uma mulher chamada Jezabel. Porque, queridos, são nomes associados a maldição. Porém, Anate tinha um nome amaldiçoado naquela época. Mas entenda bem que Anate, aquele homem que ali estava, ele, em um determinado momento da vida dele, ele começa a servir ao Deus vivo e dá a luz, através da vida da sua mulher, a Sangar. E aí, queridos, a palavra de Deus está falando aqui para mim e para você, que Anate foi o homem que deu a luz a um rei que livrou a todo Israel naquela época. Ou seja, queridos, não importa a maldição que tenha sido lançada sobre a sua vida, não importa o nome que te deram, não importa a consagração que fizeram, não importa o trabalho que tenha sido feito, quando nós nos rendemos à mão do Senhor Jesus Todo-Poderoso, aquilo que era maldição se transforma em bênção na vida dele, e ele transformou a história de Anate, fazendo com que ele desse à luz aquele que julgou Israel. Queridos, ainda que na sua vida tenha sido feito algo contra a sua pessoa, em Cristo Jesus, tudo é quebrado pelo poder do nome dele, e aquilo que era maldição pode se transformar em bênção. Eu não sei se você crê nessa palavra, mas você que crê, dá um glória aí no seu lugar, porque tudo aquilo que foi feito é quebrado em nome de Jesus nesse lugar. E aí então Sangar é levantado como juiz naquela época. E Sangar, que é levantado como juiz, acredita-se que ele era um homem da agricultura, que ele era um homem ali que era do campo, que ele era um homem que não tinha nada a ver com guerra. Mas, você viu aí junto comigo, que ele matou quantos filisteus? 600, queridos. Isso não é pouca gente, não. Imagine só se você descobrisse que esse irmão que está do seu lado matou 2 pessoas, hein? Olha para o tornozelo dele aí, vê se ele está... não olha não, está escado. Se olhar, você vai ter que levantar e ir embora. Imagina se ele matasse 600. Isso porque Sangar não era homem de guerra. Ele, por não ser homem de guerra, ele mata 600 filisteus, querido. E não obstante a isso, ele mata 600 filisteus com uma aguilhada de boi. A aguilhada de boi é um tipo um cajado assim, eu até ontem não sabia, mas ontem eu descobri. É um tipo um cajado assim, que na ponta tem como uma lança assim, que é o cara vai andando. O cara, no caso, o cidadão que está conduzindo o boi, né? Aí o boi vai andando, de vez em quando ele dá uma agulhada, isso aí, no boi, para o boi voltar para o prumo dele. E Sangar, que era um homem agrícola, ele praticamente não deveria saber usar uma espada, ele não deveria saber usar um escudo, mas independente da situação a qual ele estava inserido socialmente, e eu tenho certeza que quando Sangar foi anunciado como sendo o próximo juiz e aquele que iria liderar o povo de Deus, todo mundo olhou para Sangar e falou: agora estamos fritos mesmo. Porque esse aí que só fica andando com boi para cima e para baixo vai ser aquele que vai defender a nossa nação? Agora ficou difícil.
Mas, queridos, independente da situação deles, os atributos de juiz naquela época estava sobre a vida dele. E quando a guerra se anunciava ou se apresentava, Sangar tinha que entrar na batalha do mesmo jeito. E aí, queridos, Sangar não sabia usar espada, Sangar não sabia usar escudo, Sangar não sabia usar lança. O que é que Sangar sabia usar? A aguilhada. Ele só sabia usar aquele pedaço de madeira com aquela ponta afiada. E, queridos, se era isso que Sangar tinha, era isso que Sangar ia usar. E quem olhasse para aquela situação, de repente, nós estamos fritos. Que nós vamos entrar na guerra com isso aí. Mas, queridos, entenda bem que aquilo que é improvável, quando cai em mãos certas, aquilo se torna um instrumento de batalha. Quem olhava uma aguilhada não dava muito valor àquilo para entrar na guerra, mas na mão do justo juiz, aquilo era uma arma potente. Na mão do justo juiz, aquilo era uma arma de guerra. Eu não sei, queridos, como é que as pessoas olham para você. De repente as pessoas olham para você e acham que você é improvável, que você não pode, mas você na mão daquele que é certo, você na mão do Rei dos Reis, você é capaz de fazer prodígios e maravilhas. Não importa aquilo que você é, importa na mão de quem você está. E você está na mão daquele que é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Alguém de repente olhou para você e falou: é com essa aguilhada aí, meu Deus? E Deus falou: é com ele mesmo que eu conto. Então erga as suas mãos aos céus e começa a glorificar a Deus. E olha para esse irmão que está do seu lado e fala: olha, aguilhada, se prepara, porque é contigo que Deus conta para fazer a obra dele. Pode ser que essa aguilhada não sirva para guerra, mas na mão do juiz ela mata. Pode ser que essa aguilhada não sirva para entrar em campo de batalha, mas na mão do juiz ela serve para muita coisa. E essa aguilhada não matou 1 nem 2 homens não, foram 600 homens que padeceram diante da presença. Porque, queridos, você na mão de Deus é capaz de fazer prodígios e maravilhas, mas você largado ali durante a terra, você não é capaz de fazer nada. Na mão de Deus você fica tocando em bois, ou melhor, na mão de homens você fica tocando em bois, mas quando você cai na mão do poderoso juiz, do Rei dos Reis, você é capaz de matar, de produzir e de defender o seu povo. Então, querido, você que de repente olha para si e se vê como sendo sem valor, você quando olha para si e acha que você não serve para nada, entenda bem que Deus te trouxe aqui nessa noite para te falar: você na minha mão é capaz de fazer prodígios e maravilhas. Eu não sei quantos creem nessa palavra, mas você que crê, dá um glória aí no seu lugar, em nome de Jesus, para que Deus possa te ouvir nessa noite. Queridos, a aguilhada era um instrumento qualquer, mas na mão de Deus ela era capaz de fazer a diferença em qualquer lugar. E Deus, ele fazia aí questão de escolher Eude, que era canhoto, de escolher Sangar, que era o filho de um homem que de repente tinha uma maldição sobre a vida dele. Deus fez questão de escolher Gideão, que era um homem intitulado como covarde. Deus fez questão de escolher Otoniel, que era o irmão mais novo, e nós sabemos que socialmente o irmão mais novo não tinha muito valor. Deus fez questão de escolher Débora, que era uma mulher. E Deus fez questão de escolher você para fazer a obra dele, querido. Deus fez questão de me escolher para fazer a obra dele. E Deus fez questão de escolher esse irmão que está aí do seu lado para fazer a obra dele. Por mais que de repente as pessoas olhem e achem que não tem caminho, por mais que de repente as pessoas olhem e achem que não tem valor social, existe um valor que foi depositado na sua vida através do sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Então, queridos, saia com isso aqui gravado na tábua do seu coração nessa noite, que Deus, apesar de tudo, escolheu a mim e escolheu a você para fazer a obra. Basta que nós nos coloquemos debaixo da vontade dele,
seguindo os preceitos, os conceitos e aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Porque longe de Deus, nós somos só uma aguilhada de bois. Mas na mão de Deus, nós somos uma arma de guerra. Amém? Então feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, eu te louvo, Senhor. Te agradeço porque o Senhor é um Deus bom, Pai. E eu quero colocar diante de Ti cada vida aqui estabelecida nessa noite, Pai. Cada vida que está diante de Ti, Pai, se rendendo aos Seus pés e se colocando diante de Ti para que o Senhor faça a vontade sobre a vida deles. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida do meu irmão, Pai, para que o Senhor possa, Deus, trabalhar na vida dele, para que o Senhor possa trabalhar na vida dela, Pai, fazendo, Deus, com que ela venha a ser um instrumento nas Tuas mãos, Pai, porque ela nas Suas mãos é capaz de fazer toda a diferença, Pai. Mas, Deus querido, longe de Ti, Pai, nada nós somos, Senhor. Então, Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor. Nós queremos Te louvar, Pai. Nós queremos, Pai, colocar o Teu nome em lugares altíssimos, Pai, porque o Senhor escolheu a nós primeiro, Pai, e nos deu a oportunidade de Te servir. Então, Pai querido, restaura a nossa fé, Pai. Restaura a nossa aliança. Vem com a Tua presença sobre nós, derramar da Tua unção e da Tua graça, Pai, para que nós possamos nos encontrar contigo, Pai, e sermos usados pelo Senhor mais uma vez, Pai, porque, Pai, nós não queremos ficar longe de Ti, Pai, porque sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Então, Pai querido, nos resgata mais uma vez para louvor da Tua glória. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, Pai, e usa-nos para louvor da Tua glória, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus.